Fala, turma. Dando continuidade aqui ao assunto de direitos humanos, é bem verdade que agora a gente vai discutir acerca dos meios de proteção que estão dentro do tópico maior, que é o Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica, ele é gigantesco, ele traz consigo uma série de discussões. Eu vou dar um foco em específico nessa aula de hoje acerca dos meios de proteção. A gente tanto vai discutir acerca dos meios de proteção, como vai fazer a resolução de algumas questões de provas passadas, com o fim exclusivo de revisar esses tópicos e de aprender bem como é que isso pode vir a ser cobrado no seu concurso, tá certo? Então, nesse sentido específico, a gente começa aqui já lá dentro do Pacto de São José da Costa Rica, a famosa Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi recepcionada no direito brasileiro, que tem vigência no direito brasileiro, que sim pode ser cobrado no seu concurso público, que tem uma forte tendência de cobrança em concursos da carreira policial, tá certo? Então vem aqui para o material para a gente poder discutir acerca desse instrumento. Vejam só, quando a gente chegar aqui, deixa eu voltar lá para o começo, onde a gente vai começar no artigo 34, as nossas discussões, e a gente encontra o seguinte, ó, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas antes mesmo de começar com a comissão, a gente tem aqui, ó, parte 1, meios de proteção, tá? Então, a gente começa a discussão acerca desse segundo recorte da aula com meios de proteção através do artigo 33, que vai dizer para a gente que são competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados partes nesta convenção. Aí nós temos dois grupos. Temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, quando a gente fala de meios de proteção, de sistema de proteção dos direitos humanos, nessa ideia de Convenção Interamericana de Direitos Humanos, aplicação da OEA e tantos outros instrumentos, a gente visualiza que falou em meios de proteção, é inevitável falar em Comissão Interamericana de Direitos Humanos e Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso porque esses são os dois principais instrumentos, mas não únicos, tá? Mas os dois principais instrumentos que promovem a proteção aos direitos humanos dentro dessa ideia americana ou interamericana de proteção, tá certo? Aí quando a gente vai aqui para o artigo 34, a gente começa a discutir em específico acerca da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O artigo 34 traz para a gente, basicamente, para que serve essa comissão. E diz que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de 7 membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecidamente saber em matéria de direitos humanos. Tá? Essa daí seria, inicialmente, a composição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Além disso, a gente visualiza que a comissão representa todos os membros da Organização dos Estados Americanos, tá? E aí a gente vê alguns critérios aqui com relação à composição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que para a gente nesse momento não é tão necessário discutir. O que a gente vai analisar agora em sentido específico é qual será a missão institucional, tá? Qual é a função da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E isso a gente encontra aqui na seção 2, ó, já a partir do artigo 41 caput, que tem a seguinte redação. A comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos. E no exercício do seu mandato, tem as seguintes funções e atribuições. Então, nós temos aqui algumas das funções da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como, por exemplo, estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América, tá? Formular recomendações aos governos e os Estados-membros, quando considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos, no ambiente de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos. Na linha C, nós encontramos que também constitui aqui uma das funções da comissão preparar os estudos ou relatórios que considerar convenientes ao desempenho de suas funções, ó. Solicitar aos governos dos Estados-membros que lhe proporcionem informações sobre as medidas que adotarem em matéria de direitos humanos, como também atender a consultas que, por meio da Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, lhe formularem os Estados-membros sobre questões relacionadas com os direitos humanos
e, dentro de suas possibilidades, prestar-lhes aí o assessoramento devido, tá? Que eles lhe solicitarem. Atuar com respeito às petições e outras comunicações no exercício de sua autoridade, de conformidade com o disposto no 44 a 51 desta Convenção, e apresentar um relatório anual à Assembleia Geral das Organizações dos Estados Americanos. Essas seriam aí as principais funções, de acordo com a previsão expressa aqui da seção 2, que acabamos de visualizar, acerca da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O artigo 44 e seguinte ainda traz disposições no tocante à competência, até a gente chegar aqui no artigo 52, em que já se inicia a discussão no tocante à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então vamos lá. Quando a gente estuda os meios de proteção, nós acabamos de aprender que divide-se os meios de proteção em Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante Comissão, e Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante Corte, tá? Então, tanto a Corte como a Comissão possuem um papel muito importante na formação, tá? Na construção da opinião pública, tá? E da defesa dos direitos humanos de uma forma geral, frente aos diversos cenários. O que eu queria discutir com vocês em sentido específico agora é no tocante à competência em sentido específico, tanto da comissão como da Corte. Vocês devem ter percebido, pelas funções estabelecidas que acabamos de visualizar, tá, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que ela possui uma atuação muito mais investigativa e de um papel muito mais preventivo, no sentido da preservação dos direitos humanos. Então a comissão, ela atua conversando, ela atua requerendo providências, ela atua dialogando com os estados partes, ela atua prevenindo fraudes ou lesões aos direitos humanos. Então a comissão, ela tem um papel muito mais de prevenção, de atuação preventiva mesmo, em sentido específico, do que de atuação ostensiva, tá? Porque quem vai possuir uma atuação mais ostensiva no sentido de punir ou de buscar os meios de punição para aqueles estados partes que violarem os tratados internacionais sobre direitos humanos é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que inclusive vai possuir como função principal julgar os estados partes que infringirem as disposições a título de tratados internacionais, tá certo? A gente visualiza isso aqui, ó, tanto da ideia de composição que a gente visualizou lá para a comissão, como da ideia de composição que a gente vai visualizar agora para a Corte Interamericana, que o artigo 52 vai dizer, já no estudo da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a Corte compor-se-á também de 7 juízes. E aí existem algumas previsões aqui em sentido específico que vai prescindir, que vai, aliás, se tornar imprescindível a leitura que você vai poder precisar realizar desse material, tá? Para que você visualize questões muito práticas que constituem verdadeiros decorebas quanto à matéria. Você vai ter que estudar, ler, de fato, essa composição dos sistemas de proteção, tá certo? Para a gente é importante discutir isso aqui agora, ó, competências e funções. Você para analisar o artigo 61 deste conjunto de normas, a gente visualiza que somente os estados partes e a comissão têm direito a submeter o caso à decisão da Corte. Ó. Quem é que poderá submeter um caso à decisão da Corte? Somente os estados partes e a comissão. Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os processos previstos lá do 48 ao 50, que discutia, que deliberava acerca do processamento dessas denúncias. Tá certo? Então tem todo um rito necessário que precisa ser exaurido antes para que esse processamento chegue efetivamente para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aí a gente ainda encontra aqui, ó, no artigo 62, por exemplo, que todo Estado parte pode, no momento do depósito de seu instrumento de ratificação desta convenção, ou de adesão a ela, ou de qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação desta convenção. Tá? Então aqui a gente tem muita questão no tocante à competência, ao que vai ser a figura da Corte, ao que vai ser a figura da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Lembrando que, se a gente parar para observar em termos práticos, a comissão ela possui um papel, uma função muito mais investigativa, preventiva, que visa efetivamente elucidar os casos concretos e dar vistas aí à solução prática dessa situação
não permitindo que isso se transforme em uma lesão efetiva aos direitos humanos previstos lá no conjunto de direitos humanos que foram efetivamente ratificados pelos Estados partes. No entanto, quando a gente passa para a discussão no tocante à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a discussão é mais concreta. Nós temos um processo que já passou por todo um processamento previsto anteriormente em lei e que chegou definitivamente para a Corte precisar analisar e julgar. Então, nesse sentido específico, nós temos a Corte como uma Corte Judicial que vai promover julgamentos. Enquanto a comissão, ela figura como uma polícia judiciária, como um Ministério Público ali investigando, dando recomendações, exigindo informações. E aí, caso não seja resolvido, manda para a Corte, que lá vão ter 7 juízes responsáveis por fazer e promover efetivamente aí o julgamento desses estados partes que foram aí responsabilizados no âmbito do sistema de proteção de direitos humanos. O que eu queria demonstrar para você é que julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos não é para pessoa física. Pessoa física não é julgada pela Corte Interamericana. Tá? O que vai ser julgada pela Corte Interamericana são pessoas jurídicas, tá? São os estados partes que estão ali vinculados efetivamente, que ratificaram, que assinaram aí o termo, tornando-se vinculados às disposições do Pacto São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Tudo bem? Então, nesse aspecto, é importante ratificar para os senhores que a Corte Interamericana ela não julga pessoas físicas, por exemplo. Ela é responsável por julgar pessoas jurídicas de toda ordem, sobretudo os estados que estão ali incorporados a esse pacto, que é o Pacto São José da Costa Rica. Tudo bem? Visto essas disposições iniciais, eu queria te trazer aqui agora, ó, só colocar um pouco aqui para baixo, para a gente responder algumas questões de prova, que no momento que vai ser bem mais tranquilo para a gente deliberar acerca dessa teoria, do que efetivamente discutindo a legislação seca de uma forma geral. Então vamos lá. Temos algumas questões aqui para responder. Nós vamos fazer isso com todas. Bom, vamos lá. Bom, a primeira questão, ela diz respeito a uma questão de certo ou errado da banca CESP. Tá? Que vai cobrar o seguinte. Que diz essa questão aqui, ó. Com relação ao Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, tá? Com relação ao Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, aqui, primeira questãozinha, voltando, banca CESP, consegui agora localizar o cursor, banca CESP, que vai ter a seguinte redação. Com relação ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, julgue o seguinte item. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos, encarregado de promover e proteger os direitos humanos no continente americano. Detém, juntamente com os Estados partes do Pacto São José da Costa Rica, competência exclusiva para a propositura de ações perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá certo? Então é justamente isso, a questão está absolutamente correta, sem ressalvas nesse sentido. Primeira questão certíssima, tá? E vá assinalando aí para não se perder, tá certo? Já a segunda questão, também da banca CESP, vai versar acerca, tá? Também dessa ideia de teoria geral dos direitos humanos. Vai dizer o seguinte. Com relação ao conceito, a evolução e a abrangência dos direitos humanos, julgo o item a seguir. Embora contivesse a lei de Talião, que instituía a vingança como forma de justiça, o Código de Hammurabi, primeiro conjunto de leis escritas do qual é registro histórico, trazia algumas noções elementares do que atualmente se considera direitos humanos. Tá? Então, vê o que é que diz essa segunda questão aqui. Embora o Código de Hammurabi ele contivesse a lei de Talião, aliás, embora a lei de Talião instituísse a vingança como forma de justiça, o Código de Hammurabi, primeiro conjunto de leis escritas do qual é registro histórico, trazia algumas noções elementares do que atualmente se considera direitos humanos. Essa questão está correta e muita gente errou essa questão na prova da Polícia Militar do Estado de Alagoas, o ano foi 2017. O pessoal pensou o seguinte,
Como é que pode haver direitos humanos em aplicar o Código de Hammurabi e a Lei de Talião? A ideia do olho por olho, dente por dente. Onde é que eu encontro direitos humanos nisso? Por incrível que pareça, essa Lei de Talião ela representa um grande avanço no conjunto de direitos humanos. Porque antes as pessoas eram punidas sem nenhum tipo de requisito. Tá? Era punido ao bel prazer do Estado. Existia aqui uma grande liberação do Estado de realizar o poder punitivo. Tá? Não existiam sistemas de proteção à garantia dos direitos humanos. E a Lei de Talião vai figurar aqui como um sistema de avanço. Né? Definitivamente vão ser punidas as pessoas que praticaram alguma conduta. Então, pelo menos aqueles que não praticaram nenhuma conduta, eles vão ficar, via de regra, livre de punição. Então, a Lei de Talião, através do Código de Hammurabi, por mais estranho que isso pareça, porém representa um avanço, aí sim, no conjunto de direitos humanos dentro dessa estrutura nacional. Tá? E aí a gente vem para a próxima questão agora, que é a terceira questão, e vai dizer o seguinte. Vou descer aqui. Terceira questão. Também cobrada aí numa prova da banca CESP, tá? Vamos lá. Próxima questão vai dizer o seguinte. Com relação ao conceito, a evolução e a abrangência dos direitos humanos, julgo o item a seguir. Os direitos humanos, caracterizados como direitos essenciais e indispensáveis à vida digna, variam em decorrência da transformação das necessidades humanas e de acordo com o contexto histórico. A terceira questão também está correta, tá? A terceira questão também está correta, tá? E o gabarito é inquestionável nesse sentido. No seguinte aspecto, ó. Com relação aos conceitos, a evolução e a abrangência dos direitos humanos, julgue o item a seguir. Os direitos humanos caracterizados como direitos essenciais e indispensáveis à vida digna, tá? Os direitos humanos caracterizados como direitos essenciais e indispensáveis à vida digna variam em decorrência da transformação das necessidades humanas e de acordo com o contexto histórico. Questão certíssima, sem discussão nesse aspecto. Foi basicamente o que pontuamos aqui no decurso das aulas, tá? Quarta questão vai dizer o seguinte, ó. Com relação ao conceito, a evolução, a abrangência dos direitos humanos, julguem até a seguir. A todo ser humano são assegurados os direitos humanos, desde que seja reconhecido pelo Estado como cidadão. Então vamos lá. A todo ser humano são assegurados os direitos humanos, desde que seja reconhecido pelo Estado como cidadão. Questão errada, no sentido de que boa parte dos estados, eles consideram as pessoas como cidadão aqueles que cumprem os requisitos para o direito de voto. Então, aqueles que estão em uso e gozo dos direitos políticos, por exemplo, de como se aplica no Brasil, esses efetivamente serão tidos aí como cidadãos. Mas aqueles que não são cidadãos, que não estão em uso e gozo dos direitos políticos, também são protegidos e abrangidos pelos direitos humanos. Não é preciso que você cumpra algum requisito para poder ter direito humano. Simples fato de você nascer e ter efetivamente aí uma regularidade humana, o fato de você ser humano, tá? Já lhe garante esses direitos humanos. É importante destacar que também aqueles que ainda não nasceram também são titulares de direitos humanos, né? É importante destacar isso, que a vida intrauterina também é reconhecida pelo Estado como titularidade de direitos fundamentais e direitos humanos também, certo? Volta aqui para o slide para a gente responder agora a próxima questão. Quinta questão vai dizer o seguinte, ó. Com relação ao conceito, a evolução e a abrangência de direitos humanos, com relação ao conceito, a evolução e a abrangência dos direitos humanos, julgue o item a seguir. A participação do Brasil em organismos e instituições internacionais dedicados aos direitos humanos é intensa, tendo sido mantida essa característica mesmo durante o período do regime militar. Questão totalmente errada aí, né? Durante o período do regime militar, entre 1964 a 1985, o que existiu, na verdade, foi uma derrogação, né? Uma suspensão dos mecanismos de defesa aos direitos humanos, e não um acréscimo, não uma evolução, e nem muito menos
um incentivo aos direitos humanos. O processo foi justamente o contrário a essa previsão, tá certo? Então a quinta questão ela está incorreta. Material. Sexta questão agora vai dizer o seguinte. Com relação ao conceito, a evolução e a abrangência dos direitos humanos, julgue o interseguir. A aplicabilidade e a garantia dos direitos humanos no Brasil dependem de regulamentação. Sexta questão aí errada, né? A aplicabilidade e a garantia dos direitos humanos no Brasil dependem de regulamentação. Importante dizer que quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala em direitos de caráter essencial. A gente não pode estar querendo burocratizar o acesso aos direitos humanos, tá? E depender, por exemplo, da instituição de uma regulamentação. Como se os direitos humanos eles passassem a ser uma norma constitucional de eficácia limitada, que dependesse de uma regulamentação para produzir efeitos. É totalmente incorreta essa previsão, que a gente não pode querer burocratizar o acesso aos direitos humanos sob pena de causar e praticar diversas injustiças, tá? Então, sexta questão aí errada. Sétima questão vai dizer o seguinte. De acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, o direito à liberdade de pensamento e de expressão deve ser amplo, mas a lei deve proibir toda apologia ao ódio que constitua incitação à discriminação, à hostilidade ou ao crime ou à violência. Vamos lá. De acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, o direito à liberdade de pensamento e de expressão deve ser amplo, mas a lei deve proibir toda apologia ao ódio que constitua incitação à discriminação, hostilidade, ao crime ou à violência. Certíssimo aí, né? É importante dizer que assim como a gente visualizou que os direitos fundamentais não possuem caráter absoluto, os direitos humanos também não possuem caráter absoluto, podendo ser aí relativizados ou limitados, tudo bem? Oitava questão que vai dizer o seguinte. Atualmente, o Brasil admite a prisão civil por dívida, exclusivamente no caso de inadimplemento de obrigação alimentar, nos termos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Eu repito, atualmente o Brasil admite a prisão civil por dívida, exclusivamente no caso de inadimplemento de obrigação alimentar, nos termos da Convenção Americana de Direitos Humanos. Certíssima questão a oitava, no sentido de que o Brasil ele não admite mais a prisão do depositário infiel por conta do efeito paralisante do Pacto de São José da Costa Rica, tá? Que fez com que houvesse a produção da súmula vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal, lógico, a súmula vinculante tem que ser do STF, tá? E, consequentemente, exauriu o efeito jurídico daquele texto constitucional que permitia aí a prisão do depositário infiel no Brasil. Nona questão vai dizer o seguinte. O sistema interamericano dos direitos humanos consegue garantir efetivamente os direitos fundamentais dos povos dessa região, principalmente porque a democracia está consolidada em todos os estados da América. Questão aí errada por generalizar e trazer uma previsão incorreta nesse sentido. Uma questão errada. Essa questão vai dizer o seguinte. O sistema de proteção global dos direitos humanos é formado tanto por instituições quanto por documentos legais, como tratados, resoluções e pactos. Tá? A décima questão também está certinha. O sistema de proteção global dos direitos humanos, ele é formado tanto por instituições, que a gente pode imaginar aí, tanto comissão como Corte Interamericana, tá? Certo que a gente está falando aqui, em sentido específico, do sistema de proteção global. E aí, quando eu falo de sistema de proteção global, eu estou pensando na ONU e não na OEA, tá? Se eu falo em sistema de proteção regional, aí eu posso pensar na Organização dos Estados Americanos, OEA. Mas se eu falo em sistema mundial ou global de proteção aos direitos humanos, eu estou falando da Organização das Nações Unidas, estou falando de ONU mesmo, tá? Mas existem lá as comissões e cortes, lá no âmbito do sistema de proteção global, que seriam aí as instituições responsáveis por isso. Mas, além das instituições, nós também temos os documentos legais, como exemplo, tratados, resoluções e pactos, que vão fazer essa proteção efetiva aí aos direitos humanos, beleza? 11ª questão, que está errada, vai trazer a seguinte redação. Em caso de guerra, as garantias asseguradas pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos podem ser suspensas por tempo ilimitado, mesmo após o fim dos conflitos. É errado, né? Suspensos ou encerrados os conflitos, deve ser restabelecidos essa proteção aí aos direitos humanos. Lembrando que essa suspensão ou relativização aos direitos humanos, ela apenas deve ser apresentada de forma excepcionalíssima. É a exceção da exceção mesmo. Beleza? 12ª questão vai perguntar o seguinte.
Assinale a alternativa correta acerca da denominação da Convenção Americana de Direitos Humanos de 69, tá? E aí a gente sabe que essa Convenção Americana de Direitos Humanos de 69, ela é popularmente conhecida no mundo inteiro como Pacto de São José da Costa Rica, tá certo? 12ª questão, o gabarito é a letra E. Tranquilo? 13ª questão vai dizer o seguinte agora pra gente. Vê só. Recentemente, por meio de súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal aplicou ao direito brasileiro as disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos para São José da Costa Rica. Entendendo que essa convenção considera ilícito a prisão do depositário infiel. Opa, letra B não, tá? Letra A, só o gabarito aqui. Não sei nem como tirar, mas... aqui. A prisão do depositário infiel, através da súmula vinculante 25, é que a prisão depositária infiel tornou-se ilegal qualquer que seja a modalidade de depósito aí, tá? 13ª questão, gabarito letra A. 14ª questão, também é uma questão bacana no concurso que foi cobrado, concurso de Polícia Civil lá no estado de São Paulo, vai ter a seguinte redação. Segundo expressamente estabelecido pela Convenção Americana de Direitos Humanos, apresentar petições que contenham denúncias ou queixas de violação da Convenção por um Estado parte perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é da competência de qualquer pessoa. Letra C. Lá na parte de competência, chegamos a comentar acerca disso, tá? Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da organização são partes aí competentes para apresentar essas denúncias ou queixas de violação da Convenção por um Estado parte. Bem, lembrando que qualquer pessoa ou grupo de pessoas podem queixar, né? Pode apresentar as queixas ou denúncias. Lembrando que sempre quem vai ter que ser a pessoa denunciada ou queixada tem que ser uma pessoa jurídica de direito público, um Estado parte. Tudo bem? 15ª questão agora. 15ª questão bem tranquila também, ó. Dentre os direitos civis e políticos constantes na Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, está previsto o direito a, gabarito facinho, letra A, tá? A vida que deve ser protegida pela lei em geral, desde o momento da concepção. Comentamos isso agora há pouco, tá? Lembre que a teoria que foi adotada também no âmbito regional é a teoria da concepção, onde a vida deve ser protegida a partir do momento da concepção e não a partir do momento do nascimento, tá? Vida ela é protegida desde a concepção, do ato de concepção para frente é protegido o direito à vida, não a partir do nascimento, como algumas questões de prova dizem no sentido de querer confundir. 16ª questão agora, também muito tranquila, também vai falar acerca da Convenção Americana de Direitos Humanos e traz a seguinte redação. A Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida por Pacto de São José da Costa Rica, foi ratificada pelo Brasil em 92. De acordo com o mencionado tratado internacional, é correto afirmar que, gabarito tranquilinho, ó, letra C, tá? Vou apagar aqui, letra C o gabarito. Pá, de novo. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade aí, essencial, a reforma e a readaptação social dos condenados. Gabarito aqui tranquilo da 16ª questão, gabarito letra C. Chegamos aí na letra 17ª questão, tá? Para julgar se certo ou se errado. E nós temos o seguinte, ó. Admite a possibilidade de asilo em território estrangeiro, aí vem a parte errada, que é a parte do final já, ó. Já estou dando spoiler aqui do gabarito. De pessoa que cometa crime comum não vinculada à atividade política. Senhores, asilo político apenas é ofertado em face de crime de ordem política, tá? Então, a 17ª questão está errada nesse aspecto. 18ª questão vai dizer o seguinte. É assegurado a qualquer pessoa apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos petições que contenham denúncias ou queixas de violação, tá? Por um Estado parte. Então, nesse aspecto, a gente acabou de discutir nesse sentido e o gabarito é correto, porque, de fato, qualquer pessoa ou grupo de pessoas pode apresentar denúncia ou queixa nesse aspecto. Temos agora aqui a 19ª questão, que vai trazer a seguinte redação. Ó. Questão tranquila também. O termo do inciso tal da Constituição Federal, do artigo 5º,
Não haverá prisão civil podida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e do depositário infiel. À luz da decisão do Supremo Tribunal Federal, considerando os termos do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, assim como a Convenção Americana de Direitos Humanos, é correto, tá? É correto afirmar sobre a previsão constitucional da prisão civil depositária infiel que, vejam que aqui o gabarito é a letra D, tá? Porque de fato não foi revogada, porque não foi, a previsão depositária infiel continua escrita na Constituição Federal, porém ela deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tratados, como também diante do efeito produzido aí pela súmula vinculante 25, o Supremo Tribunal Federal tornou ilícita a prisão depositária infiel, qualquer que seja aí a modalidade de depósito mesmo, tá? E aí a gente chega agora na 20ª questão e última, tá? Para julgar o seguinte: a Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida Pacto Social da Costa Rica, de acordo com o mencionado artigo, é correto afirmar que, né, as penas privativas devem ter por finalidade essencial, gabarito letra C, as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social, é o gabarito aí da última questão, acerca de direitos humanos, para que a gente amarre bem o conteúdo e não deixe nenhuma dúvida acerca desse instrumento, tá certo? Próximas oportunidades a gente vai discutir muito mais conteúdo acerca de direitos humanos. Vocês sabem me encontrar nas minhas redes sociais, estou canais abertos para tirar as dúvidas que possam eventualmente ter surgido ou restado através depois dessa aula, tá? E é isso, tá? Força e foco nos estudos, vou continuar com garra